Olá! Hoje a gente vai desvendar uma disciplina quase invisível, mas que é o que faz o nosso mundo digital girar. Vamos mergulhar na lógica por trás do teste de software, aquele trabalho essencial que rola nos bastidores de cada aplicativo que a gente usa no dia a dia. Quem nunca, né? A pessoa tá lá, usando um app, talvez para algo super importante, bem na hora H, e de repente ele trava, fecha sozinho ou faz uma coisa completamente bizarra. É uma frustração que todo mundo conhece. Mas o legal é que existe toda uma ciência dedicada a evitar que isso aconteça. Então vamos lá. Por que testar é tão fundamental? Porque existe um verdadeiro efeito dominó que pode começar com um errinho humano, bem pequeno, e acabar numa falha catastrófica no sistema. E o teste profissional é justamente a nossa principal linha de defesa contra isso. E essa sequência aqui explica tudo. Pensa assim: tudo começa com um erro humano. Um engano, uma distração. Esse erro cria um defeito no código, que é o famoso bug. E aí, quando o programa roda e passa por esse código com defeito, ele pode causar uma falha. A falha é o que a gente vê na tela, o comportamento esquisito do aplicativo. Ok, isso leva a gente para outra pergunta. O que exatamente é o teste profissional? Muita gente acha que é só ficar caçando bug, clicando em tudo que é botão, mas a realidade é bem mais estratégica, o buraco é bem mais embaixo. E aqui tem uma confusão bem comum que vale a pena esclarecer: a diferença entre teste e depuração. Pensa que o teste é o detetive que aponta e diz: olha, o problema está aqui. Já a depuração, ou debugging, é o trabalho do desenvolvedor, que vai investigar a causa daquele problema e consertar. São duas coisas diferentes que se complementam. E tem outra dupla de conceitos super importante: verificação e validação. A verificação é sobre perguntar: estamos construindo o produto do jeito certo? Seguindo a receita do bolo? Já a validação é mais profunda. Ok, mas será que esse é o bolo que o cliente realmente queria comer? Um software pode estar tecnicamente perfeito, mas ser completamente inútil. E como os profissionais fazem isso tudo? Bem, eles não saem atirando no escuro. Existe um conjunto de princípios, quase como as leis da física do universo dos testes, que guiam todo o trabalho. Vamos conhecer esses 7 mandamentos. Primeiro, o teste consegue provar que existem defeitos, mas ele nunca, jamais, vai conseguir provar que não existem. Mesmo que nenhum bug apareça, isso não é garantia de que o software está perfeito. O teste reduz o risco de problemas, ele não elimina o risco. O segundo princípio é de explodir a cabeça. Testar absolutamente tudo é impossível. Simplesmente não dá. A quantidade de combinações de dados e caminhos em um software hoje em dia é astronômica. Por isso que a estratégia e a análise de risco são tão importantes para focar o esforço onde realmente importa. Terceiro, testar cedo é a chave. É aquele ditado: é melhor prevenir do que remediar. Achar um problema na fase de desenho, no rascunho, custa muito, mas muito mais barato do que achar o mesmo problema depois que o produto já foi lançado para o mundo todo. Quarto princípio: defeitos adoram andar em bando. É o princípio de Pareto na veia. Geralmente, a maioria dos problemas se concentra numa parte pequena do sistema. Testadores experientes são bons em farejar onde estão esses ninhos de bugs. Esse aqui é fascinante. O quinto é o paradoxo do pesticida. Se você usa o mesmo veneno para os mosquitos todo dia, uma hora eles ficam resistentes, certo? Com os testes é a mesma coisa. Se você repete os mesmos testes sempre, eles perdem a capacidade de achar novos defeitos. Os testes precisam evoluir. Sexto princípio: o contexto é tudo. Não existe uma receita de bolo única. O jeito de testar o software de um avião, que não pode falhar de jeito nenhum, é completamente diferente do jeito de testar um joguinho de celular. O contexto dita as regras do jogo. E, para fechar, o sétimo: a falácia da ausência de erros. Um software pode até não ter nenhum bug, mas se ele não resolve o problema de ninguém, se ele não é útil, ele é um fracasso. Construir o produto certo é tão importante quanto construí-lo do jeito certo. Beleza, a gente viu a teoria, a filosofia por trás da coisa. Mas como é que isso tudo vira prática no dia a dia de um projeto de verdade? É aí que entra o processo de teste. E olha, testar não é bagunça não, tem método. Começa com o planejamento, para definir o que e como testar. Depois vem a análise e o desenho, quando os testes são criados. Na implementação, a gente prepara o campo de batalha, monta o ambiente. A execução é a hora da ação, quando os testes rodam. E por fim, a conclusão, para analisar tudo e aprender com o processo.
O mais interessante é como isso tudo evoluiu. Antigamente, o teste era a última coisa, sabe? Só olhavam o produto quando já estava pronto. Hoje, a abordagem que domina é o shift left, ou seja, deslocar para a esquerda. Imagina uma linha do tempo. Isso significa trazer o teste lá para o comecinho. Ele já começa junto com a ideia do software. E o mais legal é que essa lógica toda, esses processos, não são só ideias soltas. Tudo isso é organizado e padronizado por uma organização global que define como a profissão funciona no mundo inteiro. Esse é o selo do ISTQB. Eles são tipo a autoridade mundial no assunto. São eles que definem o que um profissional precisa saber, que emitem as certificações e que transformam o teste de software numa disciplina de engenharia séria e respeitada em todo lugar. E no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque um teste profissional garante que o software não só funcione, mas que seja útil. Ele aumenta a eficiência, reduz o risco de um fracasso que pode custar uma fortuna para a empresa. E o mais importante, ele constrói confiança na qualidade do que está sendo entregue. Para a gente terminar, fica a reflexão. Qual software é tão essencial no cotidiano que seria um caos se ele parasse de funcionar? Pensemos no aplicativo do banco, na ferramenta de trabalho, na rede social preferida. O nível de confiança que a gente deposita neles, muitas vezes sem nem perceber, só é possível por causa de toda essa lógica oculta e do trabalho incansável dos profissionais de teste.